Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Igor Vitor e hoje tem aula de História. Vamos falar sobre aquela transição ali entre a monarquia e a República Brasileira. Bom, para começar, é impossível a gente entender esse período da história, essa transição entre a monarquia e a República, sem a gente entender sobre o positivismo. E o positivismo é uma linha filosófica, uma linha teórica que ela prega muito o conhecimento científico como sendo um método para melhorar a sociedade. E ele também pregava uma ideia de progresso, uma ideia de que a humanidade, a história da humanidade, ela sempre vai para frente. E o positivismo também enxergava como progresso a questão da república. Ele enxergava a república como sendo um progresso em relação à monarquia. Ele enxergava a monarquia como sendo algo do passado e a república como sendo algo do futuro. Ou seja, só por essa linha teórica você já começa a ver que havia uma pressão filosófica muito grande já pelo fim da monarquia, né? E esse fim da monarquia, a gente vai entender ele através de 5 pilares. A igreja, os latifundiários, os militares, a classe média e as províncias, os principais líderes das províncias. A começar pela igreja, porque o Brasil sempre foi um país católico, né? E aqui no Brasil, durante o Império, o Dom Pedro II ele era considerado o líder da igreja. Ele era considerado o principal líder da igreja católica, o principal representante da igreja católica aqui no Brasil. E isso vai gerar diversos desentendimentos. Mas o principal evento que levou a uma ruptura entre a Igreja Católica e a monarquia no Brasil foi quando o Papa ele proibiu os maçons de participarem da igreja. E sendo Dom Pedro II maçom, e sendo ele líder da Igreja Católica no Brasil, o Dom Pedro II não acatou essa nova ordem do Vaticano. E isso fez com que houve um desgosto da Igreja Católica do Brasil com o imperador. Outro pilar que sustentava a monarquia no Brasil e que vai ruir nessa segunda metade do século XIX os latifundiários, os grandes fazendeiros. E isso é bem conhecido pela questão da escravidão, né? A partir do fim da escravidão, a partir da assinatura da Lei Áurea, esses grandes fazendeiros começaram a exigir do governo indenizações pelos escravos perdidos, começaram a exigir do governo soluções para suprir essa mão de obra, que segundo eles não iam conseguir manter agora, começaram a exigir, reclamar do governo questão dessa abolição da escravatura. Há muito debate sobre isso, sobre se a monarquia era a favor ou não da escravidão. Alguns vão dizer que a monarquia sempre foi contra a escravidão, mas que por medo justamente da reação dos grandes fazendeiros mantinha a escravidão. Enfim, a questão é que com o fim da escravidão, com a assinatura da Lei Áurea, para Princesa Isabel em 1888, o governo perdeu o apoio dos grandes fazendeiros. Outro pilar importante aí também são dos militares. E os militares, você tem que lembrar da Guerra do Paraguai, que aconteceu, se não me engano, terminou em 1864. E a partir dessa data, o exército brasileiro ficou mais fortificado, o exército brasileiro ficou mais forte do que ele era antes. E esse mesmo exército, agora mais forte, ele queria uma participação maior na política brasileira. E sendo o Brasil uma monarquia, a política brasileira era bem fechada, inclusive tinha leis contra os militares, que eles não podiam expressar opinião em público, opinião política em público. Então havia também um descontentamento dos militares com a monarquia. Outro pilar importante também é que a classe média também estava crescendo e ela também queria mais espaço na política, que também não tinha, sendo o Brasil uma monarquia, sendo um sistema político bem fechado, a classe média muitas vezes não tinha nem opção de voto, não tinha nem direito ao voto. Então a classe média brasileira também era outro pilar que começou a roer com a monarquia. E por fim também a questão das províncias, porque durante a monarquia, isso é muito importante você entender, que durante a monarquia o Brasil é dividido em províncias. E as províncias, elas têm pouca autonomia. Mesmo aquelas mais distantes, você pensa, por exemplo, a capital do Brasil sendo o Rio de Janeiro. Aí você pega, por exemplo, a província do Pará ou da Amazônia, que está lá no norte. As províncias tinham pouca independência do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro. E as principais lideranças das províncias, os principais grandes fazendeiros das províncias, queriam mais autonomia para poder interferir, não queria tanta interferência da monarquia nos assuntos que fosse tão específico, num estado que estava tão longe assim da capital.
Então, juntando tudo isso com a questão do positivismo, do pensamento positivista que estava chegando aqui no Brasil, esse pensamento positivista que levava a um pensamento republicano, e aí o aumento do número de filiais do Partido Republicano no Brasil, começa-se a prever já o fim da monarquia, né? Tem muitas as pessoas gostam muito desses debates assim de história na internet por aí, sobre questão, e o que teria acontecido se a monarquia não tivesse caído no Brasil e tal. E se o Deodoro da Fonseca não tivesse dado fim à monarquia e tal, como seria o Brasil hoje? A questão é que, de um jeito ou de outro, a monarquia brasileira chegaria ao fim. Primeiro por essa questão do próprio positivismo, que já prega a monarquia como algo ultrapassado. O Brasil era visto como um país ultrapassado só por ele ser monarquista, né? Só por ter uma monarquia ainda no poder. Você vê que toda a América Latina tinha se tornado independente, todos os países da América Latina estavam em um governo republicano ou quase isso. Então, mais cedo ou mais tarde, a monarquia brasileira ia cair, não tem jeito. Uma hora ou outra, esses ideais positivistas, esses ideais republicanos iriam tomar conta do Brasil. E o momento chegou quando, em 1889, o Dom Pedro II precisou escolher um novo chefe de gabinete. O chefe de gabinete é mais ou menos como se fosse um primeiro-ministro hoje em dia. E ele escolhe Visconde de Ouro Preto. Só que o nome do Visconde de Ouro Preto era um nome que desagradava muito a ala republicana, os positivistas, o exército. Ninguém queria o Visconde de Ouro Preto. Então Benjamin Constant, que é um positivista famoso, convence o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, a pressionar a monarquia para poder tirar o Visconde de Ouro Preto de lá, porque o Visconde de Ouro Preto não era um nome que agradavam a eles. Deodoro da Fonseca, isso também é bem debatido por aí, mas é importante lembrar, o Deodoro da Fonseca ele era bem próximo da família real. Muitos consideram ele como um amigo pessoal de Dom Pedro II. Então Deodoro da Fonseca, pressionado pelo exército, pressionado pelos republicanos, vai pressionar o Dom Pedro II para que o Dom Pedro II não escolha o Visconde de Ouro Preto para esse cargo de chefe de gabinete. E olha só que interessante, a gente costuma brincar que o Brasil já nasceu com uma fake news, né? O golpe da proclamação da República já vem de uma fake news, embora não tinha internet naquela época, notícia falsa já existia. Começa uma conversa, então, que em vez de escolher o Visconde de Ouro Preto, Dom Pedro II vai escolher o nome de Gaspar Silveira Martins, o cargo de chefe de gabinete. E o problema que Gaspar Silveira Martins era um inimigo mortal de Deodoro da Fonseca. Deodoro odiava Gaspar Silveira Martins. Só que isso era uma mentira. Dom Pedro nunca falou o nome de Gaspar Silveira Martins. Na verdade, há documentos até que ele já estava escolhendo um outro nome lá. Só que quando o Deodoro fica sabendo disso, o Deodoro fica muito irritado e ele acha que isso foi uma espécie de provocação, que se o Dom Pedro II está escolhendo esse nome, foi para provocar ele justamente por estar achando que ele estava muito intrometido e querer pressionar de não aceitar o Visconde de Ouro Preto. Então o Deodoro ele entende que o Dom Pedro II está escolhendo o inimigo dele para o cargo como uma provocação. Então, é nesse momento que o Deodoro vira o jogo e passa a apoiar o fim mesmo da monarquia e a proclamação da República. É nesse momento que Deodoro da Fonseca proclama a República, por causa dessa fake news, porque ele acreditou que Dom Pedro estava com raiva dele, estava provocando ele, iria nomear esse grande inimigo dele para o cargo. Mas não era bem isso que estava para acontecer. Enfim, Deodoro proclama a República, a família real brasileira é exilada na Europa, é mandada primeiro para Portugal, depois eles vão para a França, onde era a família do Conde D, que é o marido da princesa Isabel, e a República Brasileira nasce a partir desse golpe. Outra coisa que é muito importante também diferenciar, muita gente há um debate também muito grande na internet sobre isso, a diferença entre golpe e revolução. Por que a gente diz que a monarquia brasileira, o fim da monarquia brasileira e o começo da República foi um golpe? Gente, golpe é quando não há uma mudança na pirâmide social daquela sociedade. O golpe é quando a mudança de governo ele vem de dentro do próprio governo ou de uma ala do lado do governo, como o exército, por exemplo. Entende? Ou quando é o exército quem provocou a mudança, ou quando é uma outra área do governo que provocou a mudança. Revolução é quando a população toma a frente e a população faz a mudança. O que não aconteceu nessa queda da monarquia e nessa proclamação da República.
A massa da população brasileira mal sabia do que estava acontecendo. Inclusive a massa da população brasileira sendo formada por pobres e escravos, vai lembrar que anos antes a princesa Isabel tinha acabado de libertar os escravos do Brasil, ou seja, os escravos eram extremamente gratos à República, ou seja, a parte mais baixa da pirâmide social brasileira era a favor da monarquia ainda. Então essa mudança, a gente fala que o Brasil já nasceu de um golpe, né? A República Brasileira já nasceu de um golpe. Porque quem faz essa mudança é o exército, é uma área de dentro do próprio governo, é uma área que está que trabalha ao lado do governo. Não é uma parte de baixo da pirâmide, não é a massa da população, não são os camponeses que pegaram e foram lá e derrubaram o governo. Isso a gente chama de revolução. Quando a mudança ela vem de uma área que de dentro do próprio governo ou do exército, a gente chama de golpe. Não tem a ver com questão, porque às vezes a pessoa fala que parece que golpe é uma coisa ruim e revolução é sempre uma coisa boa, não necessariamente, tá? A gente simplesmente define golpe como uma mudança que veio de dentro do próprio governo e revolução quando a mudança veio de uma classe mais baixa da população. Enfim, essa queda da monarquia ela era totalmente previsível, como eu disse, esses diversos pilares que eu citei aí já estavam corridos há muito tempo. A gente sabe que uma hora ia cair, não tinha outro jeito. Gente, para passar a régua aqui então, fatores que levaram à queda da monarquia: descontentamento da igreja com Dom Pedro II, latifundiários e os grandes fazendeiros insatisfeitos com o fim da escravidão, militares querendo mais participação política, classe média também querendo mais classificação política, as províncias querendo maior autonomia, e tudo isso naquele contexto do positivismo que já considerava a própria monarquia uma coisa ultrapassada. Bom, agradeço a todos que puderam acompanhar, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários, qualquer sugestão de vídeo também pode deixar nos comentários. Obrigado e fui!